Oi, pessoal. O FIPcast é um podcast destinado a discutir de forma leve e descontraída assuntos que sejam relevantes para a sociedade e que tratem de assuntos relacionados à pauta socioeconômica e socioambiental. O FIPcast é um projeto que nasceu da iniciativa das advogadas Luísa Milagres, Maiara Vieira e de mim, Leonardo Gandara, com o apoio da Fundação Israel Pinheiro, a FIP. Nosso objetivo é trazer para o debate diversos temas que se relacionam com a pauta socioambiental, levando conteúdo de qualidade para profissionais da iniciativa privada, do setor público, enfim, para democratizar o debate. Olá, a Fundação Israel Pinheiro, conhecida como FIP, é uma instituição sem fins lucrativos que está no mercado há mais de 27 anos, desenvolvendo e implementando projetos que buscam a melhoria da qualidade de vida para a população brasileira. Atualmente, temos mais de 100 projetos realizados em todo o território nacional, com parceiros públicos e privados, e sempre discutindo meio ambiente, planejamento urbano, defesa dos direitos humanos. Fique ligado no FIPcast, interaja conosco nas nossas redes sociais, estamos no Instagram, LinkedIn, o site da Fundação Israel Pinheiro possui um acervo muito legal dos projetos e diagnósticos produzidos. E agora, com vocês, a Luísa vai contar pra gente quem que é o nosso convidado de hoje e o tema que será fantástico. Olá, pessoal, tudo bem? O tema de hoje do nosso episódio é Direito Ambiental, Economia e Guerra. E, para nos acompanhar nesse bate-papo aqui hoje, nosso convidado é o Dr. Ricardo Carneiro. O Ricardo Carneiro, ele é advogado, mestre em Direito Econômico pelo UFMG, especializado em Direito Ambiental, Minerário e da Energia, área que já atua há mais de 25 anos. É professor, exerceu já diversos cargos públicos na Prefeitura de Belo Horizonte, na FEAM, na SEMAD. É membro da Comissão de Direito Ambiental da OAB Minas Gerais e, claro, sócio fundador do Ricardo Carneiro Advogados. Ricardo, muito obrigada pela sua disponibilidade, estar aqui com a gente, conversar um pouquinho sobre esse tema polêmico, né? Então, vamos começar por uma pergunta mais tranquila. A gente aborda diversos assuntos aqui no FIPcast, mas não dá para negar que a gente tem uma inclinação pela pauta do planejamento urbano, né? Seja pela própria história da FIP, né? Nós temos diversos projetos realizados nessa área de planejamento urbano, seja até pelo legado do próprio patrono da Fundação, né? Israel Pinheiro, que foi um percussor aí da questão do planejamento urbano no Brasil. Então, para começar, a gente gostaria de te perguntar, com relação ao direito ambiental e ao planejamento urbano, a questão das cidades, o que você entende que hoje são os maiores problemas ambientais nas cidades brasileiras? Muito bem. Primeiro, meus agradecimentos à Fundação Israel Pinheiro. Parabenizar pela iniciativa. Tenho sido um espectador assíduo do podcast, do FIPcast, né, que vocês conduzem. Tive a oportunidade de assistir a alguns deles e tenho gostado bastante do formato, do conteúdo e do objetivo das discussões. Inegavelmente, os maiores problemas ambientais que afligem as cidades brasileiras são relacionados ao saneamento urbano, né? As questões referentes ao tratamento de águas residuárias urbanas, do lançamento in natura de esgotos, com nível, na maior parte das vezes, de tratamento apenas primário, com remoção de material sólido enfim, níveis ainda muito precários de tratamento de água. Destinação de resíduos sólidos, de lixo ainda é um problema endêmico brasileiro, quase pandêmico, né, para usarmos a expressão do momento, apesar do que prevê a legislação, vários municípios ainda, apesar das linhas de crédito e financiamento disponíveis, vários municípios ainda mantêm os chamados lixões, né, onde há apenas o despejo de lixo, com todos os problemas disso decorrentes, com acessibilidade de pessoas que catam lixo, muitas vezes com lixo hospitalar misturado, então há riscos à vida dessas pessoas, enfim,
Não tenho dúvida que esse também é um grande problema das cidades brasileiras. Agora, a questão fundamental, a mim me parece, está relacionada à falta de planejamento urbano. Então, nós vemos ano a ano, alguns anos mais, outros menos, né? Mas normalmente há esses ciclos decenais de maior pluviosidade, maior volume de chuvas. Cidades como da região serrana do Rio de Janeiro, Petrópolis, Teresópolis, sempre são assoladas aí com movimentação de massa de terra, com a saturação de maciços, e as casas com menor padrão construtivo acabam perdendo estabilidade. Vemos tudo aquilo que assistimos pela televisão, infelizmente. Alguma coisa que me chama muito a atenção no Brasil é a falta de harmonia da estética urbana e da arquitetura. Normalmente, as cidades brasileiras, pelo menos nas regiões periféricas, não são cidades bonitas. São cidades que não têm homogeneidade, uniformidade no padrão construtivo. Talvez o Rio de Janeiro, com o problema da ocupação desordenada de morros, né, nas favelas, mas mesmo assim o Rio de Janeiro tem alguma homogeneidade em termos estéticos, mas de modo geral as cidades brasileiras não são bonitas. É engraçado que na Europa, mesmo com os bombardeios da Primeira e da Segunda Guerra Mundial, mas na Segunda Guerra Mundial as cidades foram reconstruídas mantendo o estilo histórico dessas cidades. A cidade de Berlim, capital da Alemanha, àquela época e atualmente, mas no período pós-ocupação, as 4 zonas de ocupação de Berlim, mas enfim, após os bombardeios, normalmente os americanos bombardeavam durante o dia e os britânicos, ingleses bombardeavam durante a noite. A cidade de Berlim foi completamente arrasada. Não está aqui da melhor qualidade, porque as fotos não têm cores, mas há alguns vídeos muito interessantes, inclusive de sobrevoo de Berlim após a guerra, e é impressionante o nível de destruição da cidade. Poucos monumentos ou marcos urbanos foram mantidos. Um deles é o Portal de Brandeburgo. O parlamento alemão, que é o Reichstag, né, foram mantidos, mas com nível de destruição e sendo alvo aí de munição de canhões e metralhadores e armas leves. A Ilha dos Museus. Mas a cidade de Berlim foi reconstruída até o final da década de 90, sobretudo depois da reunificação das duas Alemanhas, né? A Alemanha Ocidental e a República Democrática Alemã, que era um Estado associado... Eufemismo até o nome. Pois é, República Democrática Alemã, associado à União Soviética por conta da zona de ocupação soviética, do outro lado do muro. Mas a cidade foi reconstruída, mantendo mais ou menos o mesmo padrão urbanístico. Eu me lembro da avenida onde existe talvez o único prédio importante que hoje é sede do Ministério das Finanças, estava na parte oriental, portanto, na zona de influência soviética, que é o prédio da Luftwaffe, que era a Força Aérea, ainda é o nome da Força Aérea alemã. Esse prédio foi praticamente mantido em sua integridade. Inclusive, há na sua entrada um painel pintado pelos soviéticos, né, mostrando mais ou menos a filosofia soviética de vida, não focada na família, mas essencialmente no trabalho, nas fábricas, no campo.
Mas todo o entorno, apesar da existência de construções modernas, foi mantido na harmonia estética original, com os mesmos materiais, na mesma coloração original. Dresden é um outro exemplo, né? Também cidade da Alemanha, eu tive a oportunidade de visitar. Dresden, inclusive, alega ser um caso de crime de guerra praticado pela Inglaterra. A cidade foi deliberado, né? Deliberado. A cidade foi impiedosamente bombardeada durante vários dias com bombas incendiárias. Estima-se que 200.000 pessoas morreram queimadas em alta temperatura em Dresden. E Dresden não era nenhum alvo militar. Inclusive, muitas pessoas fugiam de Berlim para Dresden, imaginando que Dresden jamais seria bombardeada. Não há fábricas militares, não tinha nenhuma estratégia. Não tem alvos militares em Dresden. Mas a cidade se recuperou, inclusive, com vários monumentos que foram integralmente restabelecidos, restaurados. Obviamente que o objetivo nunca foi fazer uma réplica exata do urbanismo das cidades originais. Mas é isso, essencialmente manter a estética, a uniformidade, como você disse, Leonardo, a homogeneidade. Infelizmente, nosso déficit de planejamento urbano acaba ensejando umas cidades totalmente disformes, com prédios históricos ao lado de edificações modernas, muitas vezes com arquitetura inadequada, né? Gosto duvidoso até, né? Gosto duvidoso, muitas vezes. Mas basicamente isso, eu acho que são os nossos maiores problemas. Infelizmente até são óbvios demais, né? São as questões de saneamento, é a pauta ambiental urbana, que no Brasil é relativamente pouco focada, mas ligada então à falta de saneamento, esgoto in natura, falta de destinação adequada de lixo comum, lixo doméstico, os resíduos industriais, de certa forma, porquanto os órgãos ambientais obrigam ao gerenciamento de resíduos, né? Resíduos industriais são até melhor geridos nesse aspecto. Mas essencialmente a falta de planejamento urbano que gera cidades caóticas, trânsito caótico, arruamento inadequado e, sobretudo, a falta de harmonia estética das cidades. Ô, Ricardo, muito obrigado pela sua disponibilidade, como a Luísa acabou de falar. Ela fez uma pergunta relacionada à questão do planejamento e você trouxe uma informação interessante que é relacionada à guerra, né? No caso, você citou a Primeira Guerra e depois focou mais na Segunda Guerra Mundial. E vou conectar aqui com um assunto que é do seu gosto, digamos assim, pessoal, né? Que é a questão de história da guerra, né? Todas essas questões relacionadas a conflitos, né? E eu acho que esse talvez a contribuição que eu acho que o FIPcast pode trazer, é tentar abordar aspectos que a maior parte das pessoas não conhece de figuras como você, né? Senão ficaria um papo de direito ambiental e seria aquele rame-rame que todo mundo sabe que, né? Então, assim, esse é o legal de pegar dessa informação de você. E a gente está num momento em que a gente... existe uma guerra em andamento. Na verdade, existem várias guerras em andamento. As pessoas acham que só existe uma. Na verdade, existem várias. Por volta de 26 guerras em andamento no mundo. E uma que está chamando mais atenção é a guerra que convencionou se chamar de Guerra da Ucrânia, né? E aí, qual que é a sua opinião, as perspectivas de curto e médio prazo desse conflito? Muito bem. Primeiro que foi uma surpresa a mim que, como você disse, Leonardo, apesar de advogado, dedicado na essência às questões de ordem ambiental, desde 2008 virei um interessado, um estudioso, um estudante do tema das guerras, no intuito de entender a história da humanidade, sobretudo as questões de ordem geopolíticas estratégicas. Evidentemente, qualquer pessoa com uma pauta mínima de valores não gosta da guerra em si, né? Não gosta dos efeitos destrutivos das guerras, não gosta das mortes resultantes das guerras.
enfim, de todas aquelas consequências que são tão aflitivas. No entanto, me recordo, inclusive, da entrevista do ator americano Tom Hanks, que foi coprodutor de uma série do HBO chamada Band of Brothers, né, relatando a campanha da Divisão 101 paraquedista americana na Segunda Guerra Mundial, em que ele diz que as guerras não são em si boas ou más, elas são parte da condição humana. O ideal é que o ser humano resolvesse os seus conflitos de maneira harmoniosa, de maneira pacífica, com base no diálogo, com base no consenso. Mas a realidade do convívio em sociedade não é assim. De situações triviais como nas relações familiares, nas relações de vizinhança, enfim, no trânsito, as pessoas muitas vezes são violentas. O ser humano tende a ser violento, né? Um povo eventualmente se achando melhor, superior, ou com pretensões à demonstração de superioridade, de protagonismo, acaba sendo violento em relação a outros povos. Mas, como eu dizia, as guerras não são boas ou más em si. Por exemplo, quem se espantar com essa afirmação, quando os Estados Unidos entraram na Segunda Guerra Mundial, a partir do ataque à base americana de Pearl Harbor, no Havaí, onde eu tive a oportunidade de visitar, né, o Pearl Harbor Memorial, os americanos foram recebidos na Europa como um exército libertador, né? Me recordo de cenas de documentários da Segunda Guerra ou filmes onde as populações, ou a população de cidades da Holanda e da França, Paris foi ocupado, aliás, metade da França foi ocupada, as pessoas celebrando ou homenageando os soldados com flores, com vinho, enfim, porque foram libertadas do jugo nazista, enfim, do processo opressivo da Alemanha durante a Segunda Guerra. A guerra, nesse caso, foi boa ou foi má? Certamente boa, inclusive a guerra, não a guerra em si, mas a intervenção americana na guerra, me refiro. Naquela época, as famílias tinham orgulho que os filhos se alistassem nas Forças Armadas. Só existia naquele tempo o Exército e o Corpo de Fuzileiros Navais, não havia ainda a Força Aérea Americana. Mas era quase que impositivo que as pessoas se voluntariassem para o Exército, não fossem convocadas. Mesmo assim, e aí vem um lado cruel da guerra, são atribuídos aos soldados americanos cerca de 100 mil estupros. Muitos deles não investigados, não objeto de corte marcial, enfim, havia pilhagem, havia saques, havia uma série de crimes praticados pelo exército de ocupação, que em tese libertou os países da Europa das forças alemãs. É interessante, a Ucrânia e a Rússia têm um histórico em comum, né? Compartilham uma língua muito semelhante. O ucraniano é diferente do russo, mas, enfim, são duas línguas gêmeas e entendíveis por um e outro desses povos. E o Império Russo, na sua configuração, né, territorial atual, mais ou menos com a dimensão e a estrutura da Rússia moderna, começou, curiosamente, num povoado, no Principado de Kiev Rus, é esse literalmente o nome, que é um povoado formado a partir de povos eslavos e de vikings oriundos da Finlândia,
que estruturaram esse povoado, e a partir dele houve um desenvolvimento na direção do Principado de Moscou. Depois uma evolução para a região norte do Báltico, para a região sul, no sentido do Cáucaso. Então, teoricamente, a Rússia se originou da Ucrânia. Kiev, que é a cidade, que é a capital da Ucrânia, inclusive chegou a ser a primeira capital da Rússia. Não há muita justificativa para essa guerra, ou pelo menos uma justificativa compreensível. É certo que a geopolítica da Rússia sempre foi preocupada com a movimentação e invasão de grandes exércitos. Toda a região da Eurásia envolve, portanto, 2 continentes, a Europa e a Ásia, e, teoricamente, o continente europeu vai até as montanhas dos Urais, né? Mais ou menos quase na metade da Ásia. Toda aquela região, uma grande planície, favorecia a movimentação de exércitos a cavalo, por exemplo, no tempo de Napoleão Bonaparte, que tentou a invasão. Aliás, Napoleão Bonaparte chegou a se estruturar dentro do Kremlin, né? Não foi bem sucedido, e na Segunda Guerra Mundial, apesar dos conselhos de Benedito Mussolini para Hitler, a Alemanha pretendeu a ocupação da União Soviética, num primeiro momento, numa primeira movimentação a partir daquele pacto Molotov-Ribbentrop, né? Ambos primeiro-ministro, o ministro das Relações Internacionais de cada qual dos países, né, da Alemanha e da União Soviética, no primeiro movimento ocuparam a metade da Polônia. Havia esse indicativo, então, de que o exército alemão fosse parar na ocupação da Polônia, mas no momento seguinte, na tal da Operação Barbarossa, né, em homenagem a um príncipe, com histórico heróico aí nos países nórdicos, a Alemanha invadiu a União Soviética. Antes, o exército alemão passou por países que hoje são do leste europeu. A Ucrânia, por exemplo, recebeu os soldados alemães no primeiro momento como soldados libertadores, curiosamente, presenteados com flores, com mel, com pães, porque estava sob o jugo de Stalin, né? Sob o jugo da União Soviética. A Ucrânia sofreu períodos de grande horror e pavor para a sua população. Primeiro, o tal do Holodomor, né, que foi uma fome que deve ter matado mais de 1 milhão de pessoas, provocado conscientemente por Stalin. A Ucrânia, até pelo seu território, é uma região, um grande produtor de grãos, né? Boa parte aí do trigo, né, que se consome aqui no Brasil, apesar do Brasil produzir uma certa quantidade, o meio-oeste americano também produzia uma grande quantidade de trigo, 25% do consumo brasileiro vem da região da Ucrânia e da Rússia, apesar do clima hostil. Mas Stalin tinha metas de produção de alimentos e um tratamento hostil à população, que não cumpria, os fazendeiros que não cumpria essas metas, que eram assassinados sumariamente por oficiais do partido, enviado a gulags, onde as pessoas também tinham um tratamento muito ruim. As perdas civis na Ucrânia e na antiga Bielorrússia, vizinha à Ucrânia, são colossais, né? A Alemanha nazista começou a enviar para as frentes de batalha no leste, o fronte leste, assassinos ao lado das SS, né? Mandavam grupos chamados Einsatzgruppen, literalmente grupos de extermínio, com o objetivo de eliminar
povos de origem judaica e eliminar crianças, idosos, mulheres, homens de maneira absolutamente impiedosa. Curiosamente, hoje no centro de Kiev existe um parque que era a tal da Ravina Babiar, onde foram assassinadas cerca de 100 a 150 mil pessoas com tiros na cabeça, jogadas em valas comuns e recobertas. Hoje, obviamente, essas pessoas, corpos foram retirados, não necessariamente identificados, e o parque homenageia essas pessoas que foram sacrificadas. Bem, mas a geopolítica russa tem como base a existência de um cinturão protetivo em torno das fronteiras russas, exatamente pela facilidade de mobilidade dos exércitos, né? No tempo de Napoleão com cavalos, no tempo da Segunda Guerra Mundial com exército mecanizado. Apesar dos cavalos ainda serem, em grande parte, necessários na Segunda Guerra Mundial. Então, a Rússia sempre apostou na chamada defesa em profundidade. A Rússia é o maior país do mundo, afora o fato de que a invasão da Rússia depende pela movimentação de tropas em outros países. A defesa em profundidade, então, é a possibilidade do exército recuar na hipótese de uma ofensiva, né, do exército inimigo, que seja bem sucedida. Países pequenos como Israel não têm essa possibilidade. Israel é tão pequeno que, numa hipótese de invasão, não tem para onde recuar. Então, Israel adota um conceito militar, uma doutrina militar de ataques preventivos ou então de arrasar o inimigo com grande velocidade, porque não tem a possibilidade de recuo. O que há de mais estranho é, em pleno século XXI, a Rússia, apesar dessa preocupação de manter uma faixa tampão em torno do seu território, todos os países do antigo Pacto de Varsóvia e integrantes da antiga União Soviética, mas, enfim, essa preocupação em pleno século XXI, quando um míssil balístico intercontinental pode ser lançado do estado de Dakota do Sul e atingir qualquer cidade da União Soviética, da China, em mais ou menos 30 minutos, quando mísseis de médio alcance, sobretudo mísseis... porque o míssil balístico obedece literalmente uma trajetória balística, né? Ele é lançado, vai até algumas camadas da estratosfera, onde então a sua ogiva é exposta. Muitos deles carregam várias ogivas que, por impulsionamento, por pequenos jatos na atmosfera, são direcionados a vários alvos. Então, o míssil é literalmente lançado de forma a alcançar uma trajetória balística. Mas há os mísseis de cruzeiro, que são talvez o grande maior elemento motriz das guerras modernas, e há mísseis norte-americanos em uso que têm mais ou menos o alcance de até 2.500 quilômetros. Claro, há a preocupação da Rússia de que a entrada de países da antiga União Soviética na OTAN, né, possa aproximar esses mísseis de médio alcance do território russo. Lembrando que ao norte, no Báltico e um pouco para além da fronteira russa, a capital Moscou, são suscetíveis de um ataque a partir da Polônia, a partir dos estados do Báltico, na Estônia, Letônia, Lituânia. Mas é um pouco incompreensível a motivação da guerra. Tudo isso, pelo menos de forma mais recente, começou a partir da Revolução em 2014, em Kiev, em outras cidades ucranianas, em que as pessoas manifestavam desejo de que a Ucrânia se afastasse da esfera de influência russa, ingressasse na União Europeia e na OTAN.
E o presidente, então, salvo engano, Viktor Yanukovych... Revolução Laranja, né? Revolução Laranja, né? Foi literalmente deposto com grande violência por parte da sociedade, revoltada, invadindo palácios, prédios públicos, fazendo barricadas para resistir à polícia. Simplesmente expulsou o presidente, que foi se refugiar na Rússia, e gerou a reação de Vladimir Putin, que está no poder há mais de 20 anos, né? E legalmente pode ficar no poder até 2036, mas gerou a reação de Putin no sentido de não apenas fomentar exércitos insurgentes na região de Donbás, na região leste da Ucrânia, como também de incorporar a Crimeia. A Crimeia é uma região interessante, a península da Crimeia, né, que avança no Mar Negro e faz um pequeno estreito no Mar de Azov. Mas a Crimeia, é engraçado, quando eu cheguei a São Petersburgo, fui recepcionado por uma guia local que falava português relativamente bem. E naquele tempo, a incorporação da Crimeia havia acontecido há alguns meses, e ela dizia que a história não é bem essa, que a Crimeia era russa, sempre foi russa, desde os tempos da Rússia imperial, dos czares. Nos tempos dos avós dela, a Crimeia sempre foi um balneário para onde os russos recém-casados iam, né? Porque, enfim, é uma região um pouco mais quente, tem praias no Mar Negro. E, enfim, a reincorporação da Crimeia, que, aliás, foi doada por uma questão administrativa por Nikita Khrushchev, que sucedeu Stalin para a Ucrânia. A Crimeia originalmente era russa. Então, enfim, a movimentação de Putin no sentido de invadir o restante da Ucrânia é um pouco estranha, porque é facilmente alcançável por mísseis balísticos ou mísseis de cruzeiro, qualquer cidade da Rússia. E não se sabe exatamente o que se pretende, né? Nós estamos em meio a uma guerra de informações, uma guerra de narrativas. Dizem que nas guerras o primeiro a sucumbir é a verdade. O nível de informações que vem do fronte são limitados, né? Obviamente, a Rússia fez questão de dificultar o acesso à internet e aos meios de comunicação, tentou destruir a torre em Kiev de televisão. E há uma certa dificuldade, porque a OTAN e os Estados Unidos e a mídia do Ocidente tende a dizer que a Rússia vem enfrentando problemas logísticos muito grandes. Havia uma coluna de 64 quilômetros de veículos blindados na direção da capital Kiev. Essa coluna estacionou por alguma razão, que a televisão ocidental passou a associar a falta de combustível, ao despreparo das forças russas compostas de jovens, a fragilidade dos veículos blindados, muitos deles ainda oriundos dos tempos da União Soviética, uma falta de objetivos militares claros. Mas há quem diga que o objetivo de Putin é simplesmente dominar todo o território da Ucrânia, dando a ele, obviamente, uma certa autonomia, tornando a Ucrânia um estado vassalo, né? Um estado secundário, mas sob domínio e influência direta da Rússia. Há quem diga que o exército russo tem recuado, teria cumprido a missão especial, né? Não é uma guerra, segundo Putin, é uma missão especial no sentido de destruir os alvos principais da Ucrânia, no sentido da desmilitarização da Ucrânia. Aliás, é interessante, né? Porque Putin também diz que um dos objetivos é a desnazificação da Ucrânia. É evidente que há grupos de extrema-direita, alguns deles neonazistas, até uma força militar hoje incorporada como divisão do exército,
que tem como símbolos algo muito semelhante à suástica, muito semelhante ao Sol Negro, né, que era símbolo das SS. Até hoje um castelo na Alemanha, que era sede das SS, ostenta esse Sol Negro. Mas, evidentemente, a Ucrânia não é um país nazista, né? Tampouco há grupos que justificassem uma invasão dessa natureza. O presidente da Ucrânia, inclusive, é judeu, né? A Ucrânia sempre teve uma população judaica muito grande. Mais de 1 milhão de judeus foram exterminados na Ucrânia. A antiga Bielorrússia, hoje Belarus, foram mortos, enfim, 1 de cada 4 habitantes foram mortos na Segunda Guerra Mundial. Enfim, é difícil entender exatamente os rumos da guerra. Se Putin pretende ocupar todo o território da Ucrânia, recuar, como se tem dito, para a região de Donbás, né, a leste da Ucrânia, ou ocupar o sul da Ucrânia, limitando ou simplesmente anulando o acesso, a acessibilidade da Ucrânia ao Mar Negro. Lembrando que existe a famosa frota naval na península da Crimeia, né, a cidade eles chamam de Sevastopol, né, Sebastopol. Que foi alvo de um cerco militar no tempo da Segunda Guerra Mundial, com todas as consequências de isolamento da população. Mas existe a base que era ucraniana, mas que foi compartida por acordo entre a Ucrânia e a Rússia. E pelo Mar Negro, né, através do estreito, que é controlado pela Turquia, né? Pela Turquia, né? Alcança-se o Mar de Mármara, enfim, chega-se ao Mediterrâneo por aquela região. Portanto, tem uma posição estratégica importante, até porque o único acesso em mar quente ou de águas quentes da Rússia é pelo Mar Negro, né? Fora isso, existem portos, inclusive bases navais no leste da Rússia, na região do Pacífico, que fica congelada boa parte do tempo, no Ártico, que por razões óbvias também dificulta a saída de navios, e no Báltico, igualmente congelado no período do inverno, né, de onde partiam, inclusive, os grandes submarinos soviéticos. Mas, Leonardo, continua pouco compreensível o objetivo estratégico da guerra. No Ocidente tem se dito que Putin estaria com câncer em fase terminal, não parece fisicamente que ele esteja doente, ou que ele estaria louco, ou que ele é um louco, enfim, com pouco juízo, que também não se alinha ao perfil histórico de Vladimir Putin. E possivelmente nós teremos o desenvolvimento dessa guerra durante ainda um bom tempo. As guerras praticadas pelos russos são guerras extremamente destrutivas, né? Eu me lembro agora nas 2 guerras da Chechênia, que era uma das repúblicas soviéticas, e ambas arrasaram completamente a cidade de Grozny, capital da Chechênia. Então, é possível que haja ainda o desenvolvimento de ataques com mísseis de cruzeiro a cidades ucranianas, possivelmente a restrição à região de Donbás ao leste, ou então o fechamento do sul do território ucraniano, limitando o acesso ao Mar Negro. Bom, Ricardo, a guerra entre a Rússia e a Ucrânia já ultrapassou os 30 dias, né? Uhum. Contrariando até as expectativas da maioria dos especialistas. E as consequências são inúmeras, a gente sabe disso, né? Fora a destruição a olho nu das cidades, a morte de militares, de civis, enfim, as consequências da guerra são inúmeras. E existem também as consequências ambientais de uma guerra, né? Que às vezes a gente acaba por não discutir, não tomar uma importância tão grande, até porque, enfim, né,
fica em segundo plano mesmo, porque ali está acontecendo uma destruição e vidas estão sendo perdidas. Mas, por exemplo, existem vários efeitos ambientais da guerra, que a gente pode citar. Poluição do ar, né, por causa das explosões, trazendo material radioativo para a atmosfera. A questão da própria do carbono, né, dos tanques e, enfim, todo o material de guerra, soltar toneladas de carbono também na atmosfera. Impactos químicos, radioativos, e a Ucrânia e todo o seu entorno ali vai ter que lidar de alguma forma com isso, né? Sim. E aí vem a pergunta, como lidar com esses efeitos ambientais da guerra? Luísa, eu não percebo como significativo, do ponto de vista ambiental, necessariamente a movimentação das tropas. Não sei ao certo, eu acho que dificilmente se tem essa informação no Ocidente, quantos veículos blindados foram deslocados para a fronteira da Ucrânia e também para Belarus, né, que é um estado também sempre receptivo e associado à Rússia de Putin. Mas não se nega, esses veículos, a maior parte são antigos, né? Há como base hoje da invasão o tal do tanque T-72, que foi produzido na década de 70, ainda que modernizado, utilizam motores a diesel, né? Que são bastante poluentes em termos de emissões. Por exemplo, o tanque M1 Abrams americano usa uma turbina a gás como força motriz, e não há tantos lançamentos de poluentes como os tanques russos. Claro, há movimentação de solo, mas nós temos que lembrar que nesse período todo o leste europeu, a Rússia, a Ucrânia, estão no auge do inverno, né? Então tem a cobertura da neve. E é interessante que agora já começa a haver o derretimento da neve e a formação de uma lama bastante viscosa, que se chama Raputitsa, né? Que inclusive foi um elemento de restrição à movimentação do exército alemão. Aquilo simplesmente toma as lagartas, né, de movimentação dos tanques. Lembrando que os veículos militares russos na invasão foram marcados, ainda não se entende exatamente por que razão, com o Z, né? E em ucraniano e russo... essa não existe a letra? Não existe a letra. No alfabeto né? cirílico, né? No alfabeto cirílico. Mas foi marcado com Z. Alguém imaginou que era o nome do presidente da Ucrânia, né? O Zelensky, mas isso não correspondeu à realidade. Há quem diga que essa marca e pinturas de branco nos tanques e blindados russos tem o objetivo de distinguir em relação à força blindada ucraniana, que durante os anos da União Soviética, né, adquiriu os equipamentos que eram fabricados na Rússia. Aliás, é interessante porque a Ucrânia não só era um celeiro de abastecimento da União Soviética, como também era a base tecnológica, por exemplo, sede da indústria de produção aeronáutica Antonov, que até recentemente ostentava o maior avião do mundo, um cargueiro, né, com 6 turbinas, com 6 reatores, que foi destruído numa base militar ucraniana nos primeiros ataques. Como também a Ucrânia era a sede de produção de ogivas nucleares e mísseis balísticos da União Soviética. Quando a União Soviética foi extinta no Natal de 1991, com a renúncia de Mikhail Gorbachev, o último presidente secretário-geral do Partido Comunista da União Soviética, a Ucrânia tinha cerca de 1.600 ogivas nucleares. Passava por como todos os países da ex-União Soviética, por uma crise econômica colossal,
começou a haver denúncias de desvio de material militar e o risco de desvio de ogivas nucleares caindo na mão de Tem até aquele filme, Senhor das Armas, se eu não me engano. Senhor das Armas. Supostamente tem a ver com isso, né? Tem também, tem um outro com Ben Affleck, a soma de todos os medos, né? Em que há exatamente, se bem que a hipótese do filme é de um desvio de uma ogiva cedida pelos americanos, né? Com urânio fabricado numa central nuclear dos Estados Unidos, que foi colocada numa bomba nuclear de um avião israelense que teria caído no deserto, enfim, resgatada anos depois, e depois vendida a um grupo neonazista. Essa é a hipótese desse filme, a soma de todos os medos. Mas evidente, Luísa, há sim a possibilidade. Kiev recentemente foi bombardeada e atingiu um depósito de combustíveis, né? Existe uma pluma de queima de combustível muito grande, há derramamento de combustíveis, contaminação de solo. Enfim, nas guerras, de modo geral, não existe preocupação ambiental. Quero lembrar que na primeira guerra do Golfo, que era uma guerra legítima, uma vez que autorizada pelo Conselho de Segurança, pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas, porque o Iraque havia invadido um país soberano, né, um país vizinho, que era o Kuwait, e se apropriou das reservas de petróleo do Kuwait. O Iraque simplesmente despejou em oceano, abrindo, válvulas, e despejou toneladas de petróleo no mar, com o objetivo de causar maior dificuldade, de causar prejuízos ao Kuwait, ou eventualmente simplesmente incinerar as forças americanas com eventual desembarque anfíbio, né? Na Segunda Guerra do Golfo, essa sim uma guerra ilegítima dentro da doutrina do Bush filho, né? Por reação aos ataques de 11 de setembro, mas foram utilizados armamentos que não se sabe até hoje as consequências. Por exemplo, projéteis de artilharia de canhões ou de tanques, esse tanque, o Bradley ou o M1 Abrams, com uma ponta de urânio empobrecido. E há indícios que esses materiais contaminam e continuam contaminando as áreas em que eles foram, porque o urânio tem maior densidade, enfim, há uma maior capacidade de penetração nos alvos, mas, enfim, é um material que tem geração aí de resíduos nucleares, né? Os maiores impactos da guerra no mundo nos próximos anos são certamente econômicos. Além das sanções e do isolamento econômico da Rússia, há consequências no mundo todo, com o aumento dos preços do petróleo, com a dificuldade de movimentação de cargas, transporte aéreo pelo espaço da União Europeia, encarecimento de uma série de produtos. Mas não vejo diretamente grande impacto ambiental ainda neste momento resultante da guerra. A gente não sabe como essas coisas vão se desenvolver. Eu imagino que, não precisa falar sobre isso nesse momento, mas imagino que seja de interesse discutir a possibilidade de lançamento de artefatos nucleares. Esse era o ponto que a gente queria chegar. Exatamente. Né? Pois é. O que você acha, queria te né? perguntar, qual que é a sua opinião? Você acha que é possível um ataque nuclear? Mesmo que de menor proporção, pequena extensão, exato. Bom, Luísa, as armas nucleares pertencem a uma categoria diferente, né? Não são armas ofensivas nem armas defensivas, são chamadas de armas de dissuasão. O objetivo é não utilizá-las, com exceção do que os Estados Unidos fizeram no Japão em agosto de 1945, com as bombas lançadas, primeiro uma bomba de urânio e a segunda uma bomba de plutônio sobre duas cidades japonesas, Hiroshima e Nagasaki. Tirando esse episódio e as detonações por testes, parece ter havido mais de 20 mil detonações durante a Guerra Fria. Então, nós carregamos, de certa forma, os nossos corpos aí
pela respiração, enfim, pela propagação disso na atmosfera, certamente alguns elementos radioativos. Mas são armas de dissuasão, armas para não serem utilizadas. Obviamente, o país agressor com armas nucleares não reagirá ou não deveria agredir, porque ele sabe que a reação do país agredido será igualmente arrasadora com a utilização desse tipo de armamento. Na década de 80, no ano de 1984, eu me lembro ter assistido a um filme, não era um documentário, era um filme da TV americana, passou no Brasil depois do Fantástico, num domingo, chamado The Day After, o dia seguinte. Eu tinha 14 anos de idade e fiquei literalmente aterrorizado. Aliás, eu vi um documentário recente pelo YouTube de entrevista às pessoas nas ruas das principais cidades americanas após assistirem igualmente no domingo esse filme, que retrata o lançamento de mísseis balísticos americanos, Minuteman III, né, que são os foguetes da Força de Mísseis controlados pela Força Aérea Americana atualmente, mas o lançamento desses mísseis em direção à União Soviética, porque tinha havido a detecção de centenas de mísseis balísticos lançados contra os Estados Unidos. Lembrando, isso é um filme. Mas então mostra-se as detonações nas principais cidades americanas, né? E as pessoas sendo literalmente incineradas, dissolvidas quando impactadas diretamente pela onda de propagação de calor. Obviamente, toda a destruição pela onda de choque resultante das explosões. E as famílias, muitas delas, simplesmente choraram ou deram depoimentos no sentido de que os Estados Unidos tinham que mudar a política nuclear, tinham que frear a política armamentista com a União Soviética. Na minha adolescência, algumas coisas foram muito impactantes. A primeira delas foi o surgimento da AIDS na década de 80. Né? A AIDS ainda é uma pandemia controlável, dependendo dos hábitos das pessoas, e tratável, né, com medicamentos antirretrovirais. Mas no meu tempo isso era visto com pavor, né, de encostar, de chegar perto, uma grande idiotice, mas quando se é adolescente não se sabe exatamente a realidade. Naquela época dava-se à doença uma dimensão quase que incontrolável. Um outro evento que me marcou muito foi o acidente nuclear radioativo na cidade de Goiânia, né, a partir da abertura de um núcleo de Césio-137, né, de um equipamento médico por, enfim, catadores de metais. Vocês conhecem bem essa história. O acidente nuclear de Chernobyl, como fala-se aqui no Ocidente, em 26 de abril de 1986, até hoje é o maior acidente nuclear radioativo da história, né? Não foi superado pelo acidente de Fukushima, a partir do maremoto ocorrido, enfim, com prejuízos aos sistemas de refrigeração do núcleo de reator, mas enfim, foi um acidente de uma gravidade imensurável. Há estimativas Bom, a União Soviética disse ao mundo que morreram apenas 38 pessoas, né? Há quem, em grupos independentes, relatem a morte de mais de 100 mil pessoas resultantes dos efeitos indiretos, principalmente da tal da síndrome da radiação aguda, né? Quem assistiu o seriado do HBO... Fantástico, né? Fantástico, muito né? Bem feito. Chernobyl, viu exatamente a dinâmica de erros que levou ao acidente, o julgamento dos operadores da usina, alguns deles que faleceram poucos dias depois do acidente. E também era um dos temores que eu tinha, o da guerra nuclear. Parece hoje isso muito distante da realidade de todo mundo, mas nos Estados Unidos, na década de 50 e 60,
as pessoas eram orientadas como proceder em hipótese de ataque nuclear. Até hoje, muitos americanos sobrevivencialistas mantêm nas suas casas bunkers. Né? Existe um preço em dólar, dependendo do tamanho porões, e da né, qualidade. Pois tinha aquele típico porão, né, que se abre em 2 portas e se desce para baixo das casas. Tem bunkers sofisticados abaixo de casas, enfim, dizem que abaixo da Casa Branca existe um bunker com uma série de corredores, enfim. Mas as crianças eram orientadas a ficar debaixo dos bancos, das carteiras, das cadeiras, enfim, das escolas. Quem estivesse na rua devia se deitar próximo Ricardo, só para, desculpa, até onde eu sei, inclusive, acho que até hoje na Suécia, se eu não me engano, existe essa preocupação. Pela proximidade com a Rússia, tem até comunicados às escolas, se não me engano, né? Só para aproveitar essa pegada. Não, é possível, e lembrando que a Suécia foi o primeiro país a detectar níveis elevados de radiação. Havia um avião, naquele tempo era muito comum os países da OTAN fazerem patrulhamentos, havia sempre aviões no ar, inclusive portando bombas atômicas. Era um tempo... até a década de 70, a tecnologia de miniaturização das ogivas e precisão de mísseis balísticos não era muito avançada. Então, basicamente, os aviões, como o B-52 americano, né, ou outros aviões com igual utilidade na União Soviética, faziam patrulhamentos de longa distância. Neste caso, um avião sueco detectou na atmosfera altos níveis de radiação. Passaram-se vários dias até que satélites militares americanos detectassem uma explosão na usina, né, na cidade de Chernobyl, próximo a uma outra cidade, que eles chamavam de Atomgraz, né? Eram cidades atômicas, cidades construídas para as pessoas não só como um dormitório dos trabalhadores na construção da usina, como também dos funcionários que iriam trabalhar na usina nuclear. Nesse caso, ficou conhecido como usina de Chernobyl, mas o nome era Vladimir Lenin, né? Que é o líder revolucionário na Revolução Russa. Mas a Suécia foi, de fato, o primeiro país a detectar radiação, e a nuvem radioativa, com isótopos radioativos como plutônio, como Césio-37, iodo, se espalhou por vários países, primeiro os países do Báltico, depois pela Áustria, Alemanha, Suíça, Itália. Em alguns dias depois, essa nuvem atravessou o Oceano Atlântico e foi detectada nos Estados Unidos. Enfim, foi um episódio de uma gravidade incomum. Não houve nenhuma posição da Rússia que seja tão ameaçadora às usinas nucleares ucranianas. Primeiro, a Rússia tomou a região de Chernobyl, né, e havia indícios, ou pelo menos a sugestão de que os russos pudessem violar os 2 sarcófagos que cobrem o último de 2017, financiado pela União Europeia, que durará cerca de 100 anos, né, que recobrem e limitam os níveis de radiação do reator número 4 de Chernobyl. Aliás, dizem que dentro do reator existe cerca de 100 toneladas de plutônio, Césio-137, uma série de outros radioisótopos. Existe o córium, né, que é um material resultante do derretimento, uma espécie de lava radioativa do processo de fissão nuclear no reator. Enfim, houve aquele ataque a uma usina nuclear ucraniana, mas não pareceu, pelos vídeos que foram disponibilizados, que foi algum artefato explosivo. Me parecia, inclusive, uns flares de iluminação que foram lançados parece na central de distribuição, em pátios da usina, e depois as câmeras mostram tiroteios com munição traçante, né, que tem uma ponta de fósforo, fica aquela linha vermelha ou alaranjada. Então,
eu não imagino que a Rússia passaria dessa linha vermelha, desse limite, que é violar a integridade de alguma usina nuclear. Lembrando que a Ucrânia é o maior produtor, com o maior número ainda de usinas nucleares em toda a Europa. Ou utilizaria armas nucleares. Putin já disse isso, né, que se houver violação à soberania do território russo, ele poderá fazer uso de armas nucleares. Certamente não seriam armas estratégicas, né, que são armas de longo alcance, com maior poder explosivo, seriam armas táticas, colocadas em mísseis de curta e média distância, ou então em munição de artilharia. Acho pouco provável, porque nesse caso poderia haver uma reação aí uma reação efetiva dos países da OTAN, mas não se pode prever, não se pode dizer nada. Quem imaginaria que a Rússia pudesse concentrar 180 a 200 mil tropas nas fronteiras da Ucrânia em pleno século XXI, destruir boa parte das cidades ucranianas, né? Eu até selecionei um mapa que mostra aqui na região noroeste da Ucrânia a cidade de Kharkiv, que está sendo, junto com Mariupol, que é uma cidade litorânea e portuária ucraniana, totalmente devastada, né? As cenas de repórteres fotográficos, alguns repórteres antigos, aí, repórteres de guerra da TV brasileira, são impressionantes. As cidades totalmente devastadas, sem alvos militares claros, né? Com destruição de prédios, escolas, teatros, instalações civis, com prejuízo, obviamente, à população civil. Quase 4 milhões de pessoas já fugiram da Ucrânia pelas fronteiras da Polônia e da Romênia, mas é um país de 40 milhões de habitantes, né? Então, além dos refugiados de guerra, tem os realocados. As pessoas estão fugindo de uma cidade para outra conforme o nível de bombardeamento. Kiev ainda não foi alvejada em maior proporção e as pessoas estão fugindo para o oeste da Ucrânia, na cidade de Lviv, que é uma cidade medieval, uma cidade importante, que embora tenha alarmes constantes de bombardeio, ainda não foi alvejada pelas forças russas. Não acho, sinceramente, que haja o uso de armas militares táticas, mas não se pode absolutamente, nesse momento, antever qualquer coisa. Ricardo, só conectar isso com uma questão assim, pode parecer meio distante, né? Mas você mesmo falou, aproveitando uma fala que você disse, né? Não dá para prever muita coisa em relação à guerra, mas em relação ao impacto, digamos, no cenário jurídico brasileiro. Dá para a gente ter alguma perspectiva de o que a guerra pode gerar em termos no cenário jurídico brasileiro? Vou dar um exemplo do que eu estou falando. Uma coisa que a gente vai e volta, que é a discussão de energia nuclear, por exemplo. A gente poderia ter um impacto no nosso cenário jurídico aqui em função da guerra. Estou falando da energia, mas poderia ser outra coisa, por exemplo, de questões relacionadas à importação, relação com a Rússia, esse tipo de coisa. Sim. Eu acho que essa é uma pauta que o Brasil não abraça, mas definitivamente deveríamos, pelo menos é minha visão, investir mais em energia nuclear. Os países europeus, como a Alemanha, fizeram a opção de descomissionar, não é o caso da França, mas de descomissionarem todas as suas usinas. Obviamente, isso tem uma consequência. Uma delas foi a dependência hoje de quase que 50% da energia que se consome na Alemanha do gás importado da Rússia. Na verdade, o maior produtor mundial de petróleo e gás são os Estados Unidos. Só que tem um consumo interno gigante. Exato, né? Também é o maior consumidor mundial. Então, os Estados Unidos produzem todo o petróleo
consomem todo o petróleo que produzem e ainda importam de vários países, sobretudo da Arábia Saudita. Curiosamente, até parece que houve uma reaproximação do governo Biden em relação à Venezuela no intuito de restabelecer a importação de um petróleo, que aliás um petróleo mais espesso, de baixa qualidade, de baixa engano, qualidade da Venezuela, né, que é um dos maiores produtores do mundo. Mas haverá consequência. Eu acho que o Brasil deveria investir novamente em reatores nucleares. Lembrando que um acordo do Brasil com a Alemanha na década de 70 levou à construção de duas usinas nucleares, né, Angra 1 e 2, com um atraso absurdo de cronograma, como tende a ser as obras públicas no Brasil. Mas é uma energia fruto de instalações seguras e é uma forma de energia limpa, tirando, obviamente, os riscos que são mitigados pela tecnologia empregada de uma cobertura dupla em torno do reator, enfim, o uso de água em circuito fechado como moderador e como, enfim, um sistema de aprisionamento da radiação oriunda do reator nuclear. Talvez a consequência mais emergente de tudo isso no cenário jurídico e ambiental no Brasil seja uma maior pressão sobre o Congresso brasileiro para retomar essa discussão nunca resolvida, né, sobre mineração em terras indígenas. O próprio presidente da República teria, nos últimos 30 dias, né, que é o período das operações militares russas na Ucrânia, teria afirmado que a maior parte das reservas de potássio do Brasil estão inseridas em territórios indígenas e que não poderiam ser exploradas. Daí a necessidade de o Congresso regulamentar essa matéria. Inclusive o Poder Executivo enviou há 2 anos, 3 anos, 2020, há 2 anos. Aliás, é curioso, com a pandemia a gente já não sabe mais o que aconteceu em 2019, temporal, 2020, parece 2021. Um ano só. A questão temporal virou um ano só na vida de todos, né? Mas 2020 o governo federal enviou ao Congresso um projeto nesse sentido e talvez haja pressão para que essas reservas sejam liberadas por meio da regulamentação do uso de recursos minerais dentro de terras indígenas. Fora isso, o Brasil tem tentado, mas os maiores produtores mundiais de fertilizantes são a Rússia, a Belarus e o Canadá. E a maior parte, acho que 80% das importações brasileiras de fertilizantes, além da produção interna, enfim, há instalações da Petrobras, mas vem de empresas sediadas na Rússia. Então, eu acho que a consequência jurídica mais relevante, né, é uma pressão para que haja liberação, a disponibilização de áreas para mineração dentro de territórios indígenas. Além, talvez, do aproveitamento por meio de usinas hidrelétricas, num conceito que talvez tenha sido abandonado nos últimos anos, que é maior área de aprisionamento ou de represamento de água, enfim, o que eles chamam de acumulação de queda, né, por meio do reservatório. É um outro tipo de operação, tipo Itaipu, né, que, enfim, as turbinas estão no pé da barragem, né? Depois veio aquele modelo Belo Monte, das PCHs, né? Muitas vezes fazendo canais de adução da água, isso aumentando a energia da água, né, que desce esse túnel e colocando a casa de força mais adiante, criando aqueles trechos de vazão reduzida, TVRs, né? O Brasil, após a crise do racionamento de energia de 2001, criou um sistema de backup muito bem concebido, à época de usinas térmicas, mas são térmicas a gás ou a óleo, né, que tem uma potencialidade poluidora. Imaginem, não é só a poluição resultante da queima desses combustíveis, é também a movimentação de veículos, nos casos das usinas a diesel, a óleo, que levam o combustível nessas usinas térmicas. Então, há uma possibilidade retomada do debate sobre a geração nuclear
no Brasil. Talvez vá realmente na contramão de alguns países europeus, mas acho que o Brasil precisa complementar o seu mix de geração de energia com produção nuclear. Ricardo, só para a gente voltar à questão aqui, eu lembro que uma vez a gente estava batendo papo e você falou que teve a oportunidade de ver um desfile em Moscou, né? Porque é interessante, até para a turma que ouve ou assiste o nosso Fipcast, né? Os russos não chamam de Segunda Guerra Mundial. Não. O nome é Grande Guerra Patriótica. A Grande Guerra Patriótica, exatamente. Eles não chamam de Segunda Guerra Mundial. Nós é que chamamos no Ocidente, né? Como é que você pôde perceber, com base no que você vem estudando ao longo nesse seu, digamos, prazer de estudar essas questões de conflitos, né? O que você acha que existe? Qual a visão que os russos têm do que seria o Ocidente? Eu acho que, inclusive, a gente acha que o Brasil nem é o Ocidente nessa visão. Acho que ninguém sabe onde fica. O que você acha que é a visão deles? Leonardo, eu tive uma das consequências dos meus estudos sobre a história dos conflitos regionais ou mundiais, e de fato, né, aqui no Ocidente se divide as grandes guerras em Primeira e Segunda guerras mundiais. Né? Há quem diga, inclusive, que foi uma guerra só. Né? A Primeira Guerra seria a Grande Guerra, que é a guerra que poria fim a todas as guerras, mas foi no período de 1914 a 1939, quando começou a Segunda Guerra Mundial. Foi um período contínuo, e a chamada Segunda Guerra Mundial, foi consequência direta das imposições da Liga das Nações, né, e dos países vencedores contra a Alemanha, no sentido de restringir o exército e as forças militares alemãs, no sentido de impor reparações de guerra, restrições à utilização de carvão das regiões carboníferas, e aí com prejuízo ao aquecimento né, o uso do carvão em usinas para aquecimento da população, enfim. Tudo isso gerou a hiperinflação alemã, né, na década de 30, gerou um incômodo, né, que acabou despertando de novo o antigo militarismo prussiano, e a Alemanha deu causa e deflagrou com a invasão da Polônia, sempre com esses subterfúgios, são muito comuns, né? Você alegar que populações em países vizinhos de origem alemã, cultura alemã ou língua alemã estavam sendo ultrajados ou perseguidos. Tal acontecia com a região dos Sudetos, a região norte da Tchecoslováquia. Havia essa alegação de Hitler de que essas pessoas eram perseguidas, e aí houve a anexação da Tchecoslováquia. Enfim, vários outros países os Estados Unidos alegaram falsamente na Guerra do Vietnã, e foi o motivo para a entrada na guerra, que 2 destroyers americanos tinham sido alvejados no Golfo de Tonkin. Depois provou-se que esses episódios eram forjados. Vocês se lembram da Segunda Guerra no Golfo, né, que o general Colin Powell, à época secretário de Estado norte-americano, defendeu no Conselho de Segurança, inclusive com provas de satélite, uma série de elementos, que havia armas de destruição em massa no Iraque. Armas nucleares, armas químicas, e os militares americanos não acharam um só artefato nuclear, porque simplesmente foi uma grande mentira. Inclusive para justificar a cláusula 8ª do acordo da ONU, né, de que, enfim, os Estados Unidos agiam como uma espécie de política defensiva contra o risco de uso dessas armas pelo Iraque, mas tudo falsamente. Eu estive na Praça Vermelha, e a sensação era de relembrar o período de infância e adolescência, né? Havia um medo atávico da União Soviética no Ocidente. O presidente Reagan, inclusive, qualificava a União Soviética como império do mal, né? E foi muito estranho, ao mesmo tempo, causa de uma certa admiração, estar na Praça Vermelha depois de tudo isso, depois daqueles
flashes que a TV ocidental passava de desfiles militares, né? Eu tive a oportunidade de acompanhar o dia de celebração, que é o feriado na Rússia, né? Acho que em maio, enfim, a celebração do Dia da Vitória. Tive a oportunidade de visitar a Praça da Vitória, o Museu da Vitória, que são muito interessantes, com artefatos, peças da Segunda Guerra Mundial, cenários de reconstituição física e de pinturas da Segunda Guerra. E é fato, a Rússia ainda é um país muito militarizado. Enquanto eu estava em Moscou, vi uma série de ocasiões em que áreas da cidade eram isoladas pelo exército russo para a celebração de alguma data, ou libertação de alguma cidade ou região da antiga União Soviética. Os meus estudos sobre a guerra, então, me levaram a diversos museus militares ao redor do mundo, né? Estive nos museus da Normandia, da região da Normandia, na França, né? Região dos desembarques dos americanos, canadenses e ingleses, né? Nas praias da Normandia. Estive na Holanda, na Bélgica, na região de Bastogne, né? No sudeste da Bélgica, que teria sido a última grande tentativa de Hitler no sentido de conter o avanço das forças americanas. Enfim, Luxemburgo e também na Rússia. É fato, os russos não têm uma visão muito clara do Ocidente, como eu acho que também os chineses não têm, né? Essa história do exército de Hitler, de invasão, dos americanos terem um papel relevante, da União Soviética, que contribuiu com 20 milhões de mortos, de vidas, né, de civis e militares. Foi o país que mais perdeu vidas humanas na Segunda Guerra Mundial. A China, essa história não é bem essa que se conta aqui no Ocidente. Na Rússia, não há muito conhecimento sobre o Ocidente. Há alguns documentários com entrevistas de rua, as pessoas perguntando sobre... Enfim, você acha justo lançar mísseis nucleares sobre a América? Enfim, as pessoas ou têm medo de responder, porque... ainda há uma censura em relação a determinados temas, né, de gênero ou temas políticos na Rússia, ou então dizem que não, que isso não seria justo. Qual a sua visão sobre o americano? Normalmente o russo responde, são gordos, comem demais. Então não há uma visão muito clara. Tente falar inglês na Rússia, que não seja em restaurantes, que não seja em pontos muito turísticos, em hotéis, né? Aliás, os hotéis da Rússia são interessantes. Desde o tempo da Copa do Mundo, que foi 2018, é isso? Sim. Os hotéis passaram a exigir a retenção dos passaportes dos estrangeiros. Além de haver aqueles pórticos, portais de detecção de metais em qualquer hotel, os hotéis retêm seu passaporte. Lembrando que o passaporte é o único documento de identificação válido de um viajante, né, de um turista em qualquer parte do mundo. Digamos, até o único seguro que você tem. É o único seguro, né? Mas nas ruas, no metrô, não tente falar com segurança, com um policial, porque eles não falam. Se você for um shopping tentar comer no McDonald's, não tem opção de outra língua. Isso é curioso, porque o inglês é ensinado nas escolas russas, como o inglês é ensinado nas escolas brasileiras. E, por certo, apesar da influência da cultura americana, do estilo americano de existência, né, ser muito forte no Brasil, o brasileiro também não fala inglês. Mas na Rússia existe uma timidez que talvez seja histórica, né, e, sobretudo, por conta da confrontação no período de Guerra Fria. Então é isso, existe uma percepção muito débil das questões do Ocidente. Putin não vê o Ocidente. Teve há alguns anos, acho que em
2015, uma série de entrevistas do cineasta e diretor Oliver Stone com Putin, né? Foram períodos alternados, não foi alguns dias, foram vários períodos, de acordo com a agenda do presidente. Ele sempre chamava... Putin já sobreviveu a uns 5 ou 6 presidentes americanos, né? Enfim, conviveu pelo menos com ele. Teve até, quando Biden assumiu o poder, ele disse que Putin era um assassino e teve uma resposta dura por parte do Kremlin, ele em particular, né, dizendo que na história de todos os povos existe sangue e heroísmo, mas de qualquer forma os americanos foram o único país que usaram artefatos nucleares contra um outro povo. Mas, de modo geral, Leonardo, eu acho que é isso. Quer dizer, a visão asiática, a visão do Oriente sobre as questões do Ocidente é muito deficiente. E nós estamos assistindo uma mutação de poder do eixo do Atlântico para o Pacífico, né? Esse eixo Ásia-Pacífico deve exercer o poder, o protagonismo militar, político e econômico nos próximos anos. A China, em especial, eu acho que não existe pretensões da China de divulgar a sua ideologia, a sua cultura pelo mundo. Mas é meta do atual presidente, né, Xi Jinping, que inclusive se permitiu, através do Congresso do Partido Comunista Chinês, de ser um presidente vitalício, mas que afirmou em um desses congressos que a China deve assumir o protagonismo no mundo até o ano de 2050. Eu acho que antes disso, a China ultrapassa os americanos. Dizem que, em termos de PIB, pela paridade do poder de compra em relação ao dólar, a China já teria o maior PIB mundial. O PIB nominal em dólar ainda é os Estados Unidos, com 13, 15 trilhões de dólares de PIB anual. O PIB da China em dólar é a metade disso, mas o mundo deve mudar de configuração, de eixo de poder, essencialmente nos próximos anos. E aí, talvez, a visão do eixo Ásia-Pacífico sobre o Ocidente seja de superioridade, seja de protagonismo em relação ao poder que exerceu, poder central que exerceu os Estados Unidos, sobretudo pós-fim da Guerra Fria, né? Eu acho que esse desequilíbrio, esse ponto de virada nos Estados Unidos aconteceu após os ataques de 11 de setembro. Ali foi o ápice do poder americano, do poder central americano no mundo. Depois disso, os Estados Unidos exerceram o papel de exército de ocupação no Iraque, no Afeganistão, né? No Afeganistão, inclusive pelo tempo em que a União Soviética lá se manteve. Durante 10 anos, gastaram trilhões de dólares, morreram milhares de civis em nome de absolutamente nada, com essa retirada desastrosa ocorrida, muito semelhante ao que aconteceu em Hanoi durante a Guerra do Vietnã, que se prometeu aos soldados do Vietnã do Sul e à população americana, a embaixada, enfim, todos seriam retirados. Isso não aconteceu. Poucos helicópteros americanos recolheram aliados, levaram para os porta-aviões, né, que tiveram que jogar aviões, helicópteros no mar, inclusive, para acolher o máximo possível de pessoas, mas aconteceu exatamente a mesma coisa, que foi um episódio patético e cruel, né, essa forma de retirada dos americanos. Bom, Ricardo, a gente fecha então a nossa entrevista por aqui. Foi um bate-papo super legal, super esclarecedor de um tema polêmico, né? É a primeira vez que a gente fala aqui sobre história da guerra e sobre, né, todas essas questões aí envolvendo Rússia e Ucrânia. Acho que é um assunto que todo mundo tem que se inteirar, tem que debater, né? E te agradecer novamente pela sua disponibilidade de estar aqui falando com a gente hoje. Muito obrigada. Eu que Leonardo. agradeço. Para encerrar, eu acho que essa guerra põe em debate um tema que é proeminente, que é a possibilidade de que a China invada o território de Taiwan. Enfim, Taiwan não é um país soberano, né? Inclusive, na década de 70, acho que em 1977, foi expulso da ONU, substituído pela República Popular da China.
E o projeto da China é da uma só China, né? Enfim, venceu o tratado aí em relação ao domínio inglês sobre Hong Kong, e existe a ilha de Formosa, né? Que é tratada como uma província rebelde pela China. E há uma série de movimentações que invadem aí a zona de defesa aérea de Taiwan. Então, essa é uma possibilidade decorrente testou-se o Ocidente, né, com relação a uma grande movimentação militar. E, enfim, queria dizer também que nos canais de streaming existem, enfim, pelo Netflix, pelo HBO Max, pelo serviço da Amazon, né? Amazon Prime, né? Uma série de filmes, documentários sobre a Segunda Guerra Mundial, sobre também a Primeira Guerra, mas, enfim, basicamente sobre a Segunda Guerra Mundial. Existem esses dois seriados, né? Feitos por Tom Hanks e Steven Spielberg, que é Band of Brothers, e depois O Pacífico, que mostra uma guerra que não é considerada, não foi considerada pelos veteranos da guerra na Europa como um teatro de operações legítimo, né? Ilhas do sul do Pacífico, tropicais, com doenças tropicais, enfim. Mas há uma série de filmes, há o famoso O Resgate do Soldado Ryan, né? O Saving Private Ryan, de 1998, que ainda talvez reconstitua durante 30 minutos, da melhor forma possível, as cenas do desembarque das forças na Normandia. Eu queria deixar para leitura, quem tiver maior interesse sobre essa questão da possibilidade de um conflito entre hoje as duas superpotências, né? Porque há essa chamada armadilha de Tucídides, né? Que é um historiador grego, enfim, que propôs essa ideia, e há um pesquisador, aliás, o autor desse livro, A Caminho da Guerra, como professor nos Estados Unidos, fez um levantamento das 16 situações em que houve a emergência de uma outra potência, 12 delas se transformaram em conflitos militares. Então, acho que vale a leitura, A Caminho da Guerra, e um filme recente sobre o chamado Tratado de Munique, né? Que está no Netflix, foi lançado, acho que agora, no mês de fevereiro, chamado Munique, The Edge of War. Enfim, retrata a ida do então primeiro-ministro inglês, né, Neville Chamberlain, a Munique, em reunião com os nazistas, com Hitler e todo o seu staff, para definir os limites territoriais que a Alemanha pretendia ou já tinha incorporado, né? E aí 2 diplomatas, um inglês e o outro alemão, descobrem os planos verdadeiros, tentam avisar o primeiro-ministro e ele simplesmente não ouve. Então é um filme, um pouco ficção, um pouco demonstrativo da realidade, disponível no Netflix. Fora isso, queria agradecer imensamente, foi um bate-papo leve, apesar do tema saudável, ser né? Pesado, né? Ser pesado, né? Eu tinha selecionado, não dá tempo, né? O número de perdas civis nas principais guerras do século XX e XXI é um negócio assustador, né? A Primeira Guerra Mundial ceifou 17 milhões de vidas, fora as consequências aí da gripe, chamada gripe espanhola. A Segunda Guerra Mundial, possivelmente 60 milhões de pessoas. Então, as guerras não são bonitas, elas não são dignas de qualquer tipo de louvor, mas fazem parte da condição humana. Então, o tema não é fácil, não é leve, mas o bate-papo acho que foi bastante instrutivo. E dividir com vocês esse tema, né? O próprio Leonardo falou isso, não é normal pessoas que exerçam a profissão, no meu caso como advogado, se dedicarem a estudos sobre a guerra, né? Mas foi esse sempre o objetivo, conhecer um pouco a história da humanidade e os movimentos geopolíticos dos vários países do mundo. Muito obrigado, gente. Valeu, Ricardo. Muito obrigado.
FIPcast. Bom, pessoal, acompanhem a gente lá nos canais da FIP, nas redes sociais. Já temos vários episódios com temas super legais lá. Assistam, convidados super bacanas. E é isso. Até mais.